O Saber Direito desta semana é sobre o direito da informação digital. Entenda o conceito e o vocabulário básico. Aprenda mais sobre a informação jurídica digital e a constituição das redes digitais. As aulas são com o professor Leonardo Cunha. Bem-vindas, bem-vindos todos, cidadãos, cidadãs brasileiros, profissionais do direito, da informação, da informática, da computação, do marketing digital, ao nosso curso no programa Saber de Direito Digital. Aqui na TV Justiça, nessa Casa Suprema da Justiça Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Vai ser uma honra e um prazer caminhar com os senhores e as senhoras nessa caminhada de quebra de mitos, no estabelecimento de conceitos básicos que estão escondidos atrás desses mitos. O primeiro mito que nós vamos explorar é a separação entre o mundo real e o mundo virtual, entre o mundo online e o mundo offline, né? Como se houvesse um mundo não real. Aos do direito, eu vou lembrar da palavra virtus, virtude, né? Virtual. Virtus vem do latim e nada mais quer dizer do que força. Então, se nós considerarmos o mundo real, que se fala como o mundo das coisas, e o mundo da força, pouco importa as coisas se vem o mundo da força. Não tem divisão, vivemos num mundo só, são aspectos da nossa percepção. E às vezes fica fácil fazer a metáfora e separar em mundos diferentes. Mas de forma nenhuma são mundos diferentes, é um mundo só em que vivemos. Não precisamos deixar de usar a metáfora do mundo real e do mundo virtual, mas no momento do estudo científico do direito, é importante sabermos o que é uma ferramenta de linguagem para facilitar a comunicação e o que é fato. O fato é que não há dois mundos, há um único mundo, né, em que existe o fenômeno digital. Isso parece muito difícil no primeiro momento, mas eu vou voltar para um momento da história e um momento da história pessoal de cada uma das senhoras, de cada um dos senhores, que é o momento da alfabetização. E como assim falar da alfabetização para falar do mundo digital? Vamos falar especificamente da formalização da linguagem e aí, mais específico ainda, da formação da linguagem jurídica. E esse processo de formação, e a gente vai entender a relação entre o processo de formação e o processo de informação, que gera a formalidade, né? Então, estamos falando daquele conceito de forma, tão próximo do conceito de norma no direito. Afinal de contas, o conceito de norma jurídica é um conceito formal, né? Então, vamos fazer aqui um exercício de introdução à informação, de introdução à comunicação digital, pressupondo até que as pessoas que estão nos vendo tenham pouca habilidade com o digital. Eu peço licença daqueles que têm mais, mas trata-se aqui de um serviço público, nós vamos levar para os rincões do país, né, conceitos que, às vezes, nas grandes universidades mesmo há problema de abordagem desses conceitos. Então, eu peço paciência para os profissionais da informática e, algumas vezes, eu vou pedir paciência para os profissionais de direito, porque há uma necessidade de fazer esses dois grupos se comunicarem. E eu quero tratar especificamente de como o pessoal do direito percebe essa realidade digital. Tem algo de muito anacrônico e distópico em como as pessoas do direito percebem a realidade digital, e isso está caracterizado num grande analfabetismo digital do pessoal da área de direito. Mas como assim, se está todo mundo usando o PJE? E aí eu vou lembrar os senhores e as senhoras que temos ali documentos no formato PDF. Nós usamos no direito o computador para simular o papel, ou seja, o papel não foi desinstalado da cabeça das pessoas como um meio principal de comunicação da informação jurídica, ou um termo que a gente vai usar depois, jurígena. É importante que vocês abram mentes e corações para trabalhar com esses conceitos diferentes, né? Realmente voltar para aquele momento da abertura enorme que existe para a aprendizagem lá na infância, quando nossos cérebros são formatados para aceitar os números e o alfabeto.
estamos falando da formalização do conhecimento, algo que é tão caro ao pessoal do direito. Mas, impressionantemente, o mundo do direito não reflete, em geral, aí eu estou falando, claro, do direito civil, direito penal, direito do trabalho, etc., não reflete, em geral, sobre o fenômeno digital como um fenômeno de formalização da informação. Nós vamos conversar hoje sobre conceitos básicos para os profissionais de informação e para os profissionais de computação e de informática, e que eram conceitos básicos ensinados no curso de Direito, alguns deles eram conceitos básicos ensinados no curso de Direito no século XIX, mas que por algum motivo e por algum tecnicismo específico do século XX, deixaram de ser ministrados nas faculdades de Direito. E o primeiro conceito é o conceito de dado. Né? Esse conceito, aliás, nem tem origem na ciência, ele tem origem na teologia. As pessoas estudavam dados, né? E dado era tudo aquilo que aparecia na natureza e era dado ao ser humano pela divindade. Então, a natureza em si era o grande dado primeiro. E o que não era dado era articulado ou construído pelo ser humano. Né? Passava por um processo de formação. Né? Então, a gente pode falar de que o dado foi conformado, deformado, reformado e informado no processo de transformação da natureza. Então, aquilo que os colegas da área de informática, de computação chamam de dado, é algo que é dado pelo ser humano ao computador. Então, substituímos a divindade pelo ser humano e o ser humano pela máquina. Então, o que nós damos à máquina, o que nós entregamos à máquina, é aquilo que ela vai processar. E a máquina não tem como fazer juízo crítico sobre isso. Então, para o pessoal do direito, eu vou dizer que a primeira noção de dado é algo sobre o que não se faz juízo crítico. Não dá para fazer juízo valorativo sobre dado. Se um arquivo PDF está corrompido no PJE, esse é um fato. E eu posso falar de que o dado está corrompido ou não, mas eu não posso anular a corrupção dos dados. Perfeito? Eu posso voltar um backup. Então, o mundo do dado não suporta juízo crítico. Já o mundo da informação, que é um mundo em que meus amigos e minhas amigas jornalistas trabalham o tempo todo, é um mundo em que há muito juízo crítico. Então, é importante perceber a diferença entre dado e informação. Por exemplo, a letra A. A letra A é um dado. Eu te entrego a letra A e você faz algo com ela. Mas você não interpreta criticamente a letra A. Você não interpreta criticamente o número 2. Mas o numeral 2, aí já comporta algum juízo. Então eu posso olhar criticamente o número 2, o numeral 2, desculpa, em números romanos, o numeral 2 em números arábicos. E aí vem uma nova diferença, o que é número e o que é numeral. Número é a ideia de quantidade que você tem abstrata na sua cabeça. O numeral, se eu escrevo o numeral 2 em romanos, ou se eu escrevo o numeral 2 em indo-arábicos, ou para o pessoal das áreas mais matemáticas, mais exatas, se eu escrevo raiz de 4, é o mesmo número 2 que está sendo simbolizado. Então, o número 2 é um conceito. Os conceitos não são dados, os conceitos são sempre do mundo da informação. Os símbolos que são usados pelo ser humano para comunicar esses conceitos, estes sim são dados. Nós damos símbolos. Deixa eu dar um exemplo. Imaginem que eu chegue aqui com um livro todo escrito em mandarim. Este livro em mandarim é um conjunto de dados para quem não domina o idioma mandarim, que é falado na maior parte da China. Nem se reconhece o alfabeto. E nem é uma escrita alfabética. E isso é algo que a gente consegue perceber. Aí sim eu posso ter um trânsito informacional, eu posso buscar interpretar algo que eu não compreenda. E aí eu vou buscar me informar. Eu entendo que aquilo é uma escrita, não são desenhos. Mas se eu observo, eu vejo uma diversidade muito grande de símbolos, mas muito, muito grande. E provavelmente aquilo não é uma escrita alfabética. Mas para alguém que domina aquele idioma, que fala, escreve mandarim, e que lê mandarim, olhar aqueles ideogramas é olhar um texto. Então perceba a diferença entre dado e informação.
A mesma pessoa que recebe, uma pessoa diferente que recebe o dado e outra pessoa recebendo o mesmo dado, tem acesso a mundos informacionais completamente diferentes. Há uma quantidade de informação completamente diferente. O dado não é criticamente interpretável. Eu sei que há algo escrito ali, mas eu não fiz nenhuma interpretação. Ou fiz a mínima, né? Eu sei que ali é uma escrita que vem de um povo que domina a escrita. Posso, pela qualidade da impressão, julgar mais ou menos em que época foi impresso o documento. Né? Mas é só. Eu não consigo acessar o texto. Já se eu apareço com o mesmo texto traduzido para vocês em português, vocês vão acessar o texto. Mas o tradutor vai sempre dizer, teve algo imperfeito. Então essa relação entre dado e informação é a primeira que nós precisamos explorar. O dado está ali para todos, em primeira face. E aí eu venho com um texto em português, escrito, e ofereço a um cidadão que é cego ou deficiente visual muito severo. E embora ele fale e escreva português, ele o faz em braille, ou ela o faz em braille. E aquele texto vai ser absolutamente irreconhecível para a pessoa que sabe português, sabe ler e escrever em português, mas não tem visão. Esse que não tem a capacidade de ver o texto, embora fale português, não acessa o dado por aquilo que nós vamos chamar um problema de interface. Ele não tem a capacidade de acessar aquele dado. Então, esses são conceitos básicos do direito da informação digital. O que é informação e o que é dado. Nós vamos avançar depois para refletir sobre o que é conhecimento, o que é saber, o que é aprender. O mundo tecnológico em que vivemos hoje é um mundo em que aprendizagem é algo profundamente importante. As empresas competem em termos de aprendizagem. As maiores empresas do mundo não são necessariamente conhecedoras de qualquer coisa que seja, mas elas são grandes articuladoras do conhecimento. Percebam, estamos numa economia que já migrou completamente para o digital. Neste momento em que eu gravo o programa para vocês, entramos na idade do Pix, que é a transferência de dinheiro sem nenhuma interferência do papel moeda, ou da moeda propriamente dita, objeto moeda. A moeda virtual, o real, continua sendo importante para que você compreenda o seu saldo bancário. Então vamos perceber que até no mundo do dinheiro, e o direito patrimonial todo se importa muito com isso, e o direito bancário especificamente se importa muito com isso, mudou a percepção do que seja dinheiro. Até aqueles conceitos de M1, M2, M3, M4, que são os conceitos de meio circulante do pessoal do direito bancário, né, e dos economistas, foi tocado, porque agora há uma possibilidade de transferência de dinheiro entre bancos diferentes absolutamente imediata. Antes, vou falar para o pessoal do direito público agora, as nossas eleições já haviam migrado para um sistema 100% digital e agora já se começa a especular a migração das nossas eleições para um modelo não só digital, mas online. Então, estamos mudando de paradigma. Né? E aí vem uma reflexão fundamental. Parte deste curso de Direito Digital, especificamente essa primeira e a nossa segunda aula, serão dedicadas a trabalhar, a estudar junto com vocês, essa diferença de conceitos. O que equivale a falar que é uma introdução ao direito 3. Normalmente as faculdades têm introdução ao direito 1 e 2, e parte do que nós vamos fazer juntos aqui é a introdução ao direito na era digital, ou a introdução ao direito na civilização digital, na civilização online. As nossas transações econômicas, o nosso cuidado com a saúde, o nosso lidar com o conhecimento, já passou de um padrão de formalidade para outro padrão de formalidade. E aí eu vou voltar, cumprir o prometido para vocês. Padrão de formalidade. O que nos é mais caro e mais simples é o alfabeto e o conjunto de números, né, de 0 a 9, que nós usamos de numerais de 0 a 9, que nós usamos para expressar todos os números. Então, os numerais indo-arábicos
e o alfabeto latino são conjuntos de símbolos inquestionáveis, sem os quais me é de todo impossível comunicar por escrito a língua portuguesa. Há alguns outros símbolos que não fazem parte do alfabeto, mas que foram adicionados a ele, que também não são numerais, como, por exemplo, o símbolo do cifrão ou o símbolo do arroba, né? Então, o mundo econômico primeiro e o mundo digital depois, cada um deles buscou um conjunto de símbolos que pudesse transcender as limitações do alfabeto e dos numerais. E é exatamente disso que se trata hoje. A evolução humana na formalização dos símbolos chegou ao máximo quando podemos simbolizar tudo simplesmente com um sim ou não. E isto é parte do desenvolvimento do próprio raciocínio do sistema jurídico. Eu vou chamar o pessoal da informação, o pessoal da informática, o pessoal da computação, para um entendimento que pode ser estranho para vocês, mas que é libertador para o pessoal do direito. O direito em si é um sistema binário. Porque o direito em si só admite duas saídas possíveis para qualquer necessidade de avaliação que se faça. E essas saídas são lícito / ilícito. Assim como nos sistemas digitais, tudo é 0 ou 1. Na economia, a gente pode falar também do caro e do barato. Também a economia é um sistema binário, ou posso chamar também de vantajoso e desvantajoso, né? Na política, a gente pode falar da conveniência e da inconveniência. Então, vejam, não é só no raciocinar sobre computação, sobre informática, que se chegou à necessidade de tudo exprimir com apenas positivo e negativo, ou sim e não, ou 0 e 1, ou acima e abaixo. Não importa, né? O que importa é que só há dois resultados ou dois símbolos básicos possíveis. Quando as pessoas querem que as suas condutas sejam analisadas do ponto de vista jurídico, vamos imaginar que uma empresa que faz uma consultoria de compliance, né, que a compliance é o estudo da capacidade de se adequar às normas para não feri-las. Vamos imaginar que uma empresa busque fazer uma consultoria sobre compliance. E o que ela vai querer saber a cada passo da conduta é se aquela conduta é lícita ou ilícita, previamente, né? Não esperando o julgador, não esperando o Estado, tentando se conformar às normas antecipadamente. Então, o próprio direito chegou ao 0 e 1, ou seja, ao 0 ilícito ou ao sim a um ilícito, ao 0 e 1, o lícito / ilícito. Então, o pessoal de direito pode imaginar que não, mas ele já tem alguma ferramenta para lidar com essa possibilidade única de sim ou não, de 0 ou 1, que é o código do lícito e do ilícito. E aí o pessoal da informática vai me perguntar, mas se é assim, como julgamentos tão parecidos têm resultado tão diferente? Para quem sabe um pouquinho de computação, eu vou dizer, olha a teoria dos jogos, olha a matemática do caos, e vocês vão entender que apenas com duas saídas possíveis a cada resolução de problema, vamos dizer que eu tenha dois pontinhos, e aí eu começo com 2, 4, 8, 16, 32, e aí eu solto obstáculos, eu solto uma bolinha aqui. Coisas muito pequenas vão fazer com que ela penda para a esquerda ou para a direita a cada passo. Se eu jogar várias bolas, elas vão se distribuir naquela pirâmide. A cada momento, a bola só podia ir para a esquerda ou para a direita. Mas como ela tem 64 opções de ir para a esquerda ou para a direita, em sequência, depois 32, 16, 8, 4, 2, a bolinha vai ter que bater em obstáculos e escolher, digamos assim, para onde ela vai. Ela vai ter que tender para um lado ou para outro. Se eu faço isso muitas vezes, a saída pode ser muito complexa. Eu posso não perceber para onde vai aquela bolinha. Mas eu tenho alguma maneira matemática de prever isso. No direito, a gente também tem esse feeling. É um pouco como a meteorologia. Eu sei que em Brasília há meses em que a possibilidade de chuva é quase nenhuma. Quer dizer que é impossível chover? Não, mas que é grandemente improvável que chova. O direito lida com essas probabilidades. Então, o pessoal da matemática, que quer entender o direito, o pessoal da física, da computação, são todas as ciências que vêm atrás desse fenômeno.
né, do direito digital. Esse pessoal vai ter que olhar para modelos matemáticos mais complexos e não querer ver simplicidade no direito. Já o pessoal do direito precisa entender a dureza de cada momento, do 0 e 1, do para a esquerda ou para a direita, da bolinha que vai caindo, né, nos pininhos. A gente tem esse brinquedo, às vezes, de criança, né? Solta a bolinha e ela vem descendo pelos pininhos. Pois é, aquilo ali que dá várias saídas diferentes, tem sempre para a bolinha somente 2 saídas ou 2 escolhas, se a gente vai usar a metáfora da escolha. Então, foram 3.000 símbolos, que eram símbolos de ideias, alguns 5.000 símbolos, símbolos de ideias. As pessoas começaram desenhando ideias. Isso deu origem ao ideograma. Nós temos ideograma na nossa comunicação. Quando você busca um banheiro masculino, um banheiro feminino, ou quando você busca onde é a saída de emergência, você não está procurando palavras com o seu olhar, você está buscando ideogramas. Né? Da mesma forma, há ideogramas juridicamente consagrados para simbolizar a presença de um extintor de incêndio, né? Ou todos os sinais do direito do trânsito, da existência de uma lombada, da proibição da conversão à esquerda ou da proibição da conversão à direita. Né? Então, vejamos, não é só o alfabeto que é formalizado. E o direito admite, o direito do trânsito é enormemente rico desses símbolos. O direito bancário também, quando ele trata da moeda e dos símbolos de segurança da moeda. Então, o direito digital permeia os vários ramos do direito. Está espalhado. Porque não é o direito digital somente do computador. Quando vocês usam um código de barra ou um QR Code, que agora está na vida de todo mundo, que tem inclusão bancária por causa do Pix, né? Ou porque está na TV, clique nesse QR Code para acompanhar. Né? Esse QR Code é, inclusive impresso no papel, um documento digital. Então, um mito que eu quero quebrar com os senhores e as senhoras é que não há separação entre papel e digital. Na verdade, a expressão digital começou muito em papel. O pessoal da computação, o pessoal da informática, vai lembrar, sobretudo os mais antigos, que tudo começou com fitas perfuradas e cartõezinhos perfurados. E isso era lido como 0 ou 1 pela máquina. Não é bem lido, a máquina não sabe ler, mas isso provocava um comportamento. A gente usa a metáfora de que a máquina leu. Mas isso provocava um comportamento. Imaginemos que eu tenho aqui 2 contatos elétricos. Meus dedos são 2 contatos elétricos. E eu venho aqui e ponho um papel entre meus dedos. Esse papel não conduz eletricidade, então não vai fluir eletricidade entre esse fio de cá e o fio de cá. É isso que um papel não perfurado faz. E o que é que acontece quando eu perfuro o papel? Imaginemos que eu tenho um buraco aqui nesse fio agora e meus dedos vão se encontrar e vão se tocar. O fio A e o fio B vão se tocar, é como um interruptor da sua casa, está ligado. Quando o interruptor está ligado, a luz acende. Quando o interruptor está apagado, está desligado, a luz está apagada. Então, com isso de apagar e acender interruptores, de ligar e desligar interruptores, se fez toda a caminhada da informática e da computação. Nada disso é novidade, mas nada disso é novidade mesmo. Não só do 0 e do 1 é feita a informática. O fenômeno informático, o fenômeno computacional, tem a ver com 0 e 1, sim, porque os documentos são zeros e uns. Mas tem uma outra entidade, um outro conceito, sobre o qual os senhores e as senhoras já ouviram muito falar, que é um conceito um pouco diferente aqui, quando a gente fala televisão, um programa de televisão. Mas nós programamos que esse programa vai ao ar, desculpem, né, a repetição. Esse bloco de dados, porque a TV já é digital, vai ao ar em determinado horário. Né? Vai para as mídias digitais em determinado horário, da determinada forma. A gente fala lá do conceito de programa. Vamos refletir sobre como começou a programação. A programação não começou na informática, não começou na computação. E é uma dessas histórias, né, do desenvolvimento do conhecimento humano. A programação foi inventada por uma mulher. E talvez por isso não se fale tanto sobre a invenção da programação. Quem sabe fazer tricô, crochê, sabe que isso é muito manual, mas já tem umas técnicas de costura em que você tem que ter uma tela. Aliás, a palavra tela não vem da televisão, nem vem dos computadores. A palavra tela vem do mundo da costura. A gente lembra aquelas senhorinhas, né, meninas moças, usando a tela para fazer os seus bordados, não é verdade? Dali vem a palavra tela.
os nossos amigos de expressão portuguesa fora do Brasil, em geral, não usam a palavra tela para falar da tela da TV, nem da tela do computador. Usam a palavra ecrã. Nós, no Brasil, usamos a palavra tela, que vem da metáfora daquela tela em que se teciam os bordados. Então, a primeira grande formalização da costura é a tela em que se faz bordados. Em vez da costura ser à mão livre, ela passa a ter buraquinhos específicos por onde a agulha pode passar. E isso nos possibilita reproduzir muitas e muitas formas, né, com as técnicas de bordado. Tanto que o bordado é uma das primeiras técnicas de costura que aparece digitalizada. E vocês vão caminhando pelos shoppings do nosso país e vão notar que há várias empresas especializadas na técnica do bordado. E elas fazem isso com auxílio de máquinas de costura ligadas a computadores. Perfeito? Não precisa mais ter lá a tela com os buraquinhos, porque ninguém mais precisa contar os buraquinhos. Os buraquinhos foram levados para a programação da máquina, e a máquina, o computador que opera aquela máquina, sabe os buraquinhos específicos sem que a tela de costura precise estar lá. Então ali a gente fala que se virtualizou aquela tela para dentro do programa. Então virtualizar não é tornar inexistente, é tornar algo existente desnecessário, porque eu trago aquela existência para a minha consciência, e a minha consciência não é o computador, nada disso, é a consciência humana de que há ali 64, ou 128, ou 256, ou 1024, ou 2048, ou 4096. Vejam, eu estou sempre multiplicando por 2, ou elevando a segunda potência. Pontinhos que eu posso ali passar ou não passar uma linha. E ao passar ou não passar a linha por esses pontinhos, eu vou criar uma figura. Isso, para o pessoal da computação, de ter ou não ter uma linha de uma determinada cor passando por um buraquinho numa tela de costura, é a pré-história do pixel. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre pixel, das fotografias digitais, de quantos pixels tem uma câmera. Então, o pixel é a expressão de se tem ou não tem, de novo, só duas coisas possíveis, de se tem ou não tem algo brilhando, se uma luz está acesa ou apagada. E aí essa luz pode ser uma luz vermelha, verde ou azul, e com essas três cores eu consigo, pela força delas, exprimir qualquer cor. Eu vou misturando as cores. Isso vem da época dos pintores, isso não é uma coisa criada pelo pessoal da tecnologia, é uma coisa recriada pelo pessoal da tecnologia. Então, hoje, quando nós fazemos TV em cores, nós usamos filtros dentro das câmeras e a rigor, não há uma câmera só, há várias câmeras e elas filmam as cores e depois eu faço o somatório daquelas cores e consigo fazer a representação de todas as cores possíveis. Tá? Então, tudo com interrupções de 0 ou 1, de algo que está ligado ou desligado. E com a soma de vários interruptores desses, eu consigo fazer uma figura completa, consigo fazer um vídeo. Eu estou sendo gravado para vocês hoje dessa forma. Então, essa aula é toda traduzida em zeros e uns. Ela está escrita. Compreendam? Eu estou dizendo que a aula, o vídeo está escrito. É essa a revolução digital. Na época analógica, que a gente falava muito de gravação, né, eu tinha lá uma agulha sensível ao barulho ligada a uma grande tromba e essa agulha pressionava mais ou menos um objeto embaixo que ia sendo riscado. Isso podia ser um cilindro no começo, depois passou a ser um disco. Ali eu estava gravando, né? E essa gravação gerava o efeito reverso. Hoje nós estamos escrevendo com esse alfabeto de zeros e uns a moeda, o voto, esta aula. É assombroso que um alfabeto tão simples quanto o 0 e 1 possa nos permitir gravar impressões em 3D, para que elas possam ser repetidas quantas vezes necessário. Mas é exatamente isso que acontece. E aí o pessoal de direito eu chamo à reflexão. A profissão de direito como um todo está se desvalorizando economicamente na sociedade. Isso se vê na remuneração de um advogado júnior. E por que se dá isso? Costumeiramente na história, a profissão jurídica, ou as profissões jurídicas, ou melhor dizendo, o pessoal inteiro das profissões jurídicas, dominava muito bem, mas muito bem mesmo, a forma corrente mais forte, mais valorizada pela sociedade
mais impositiva de linguagem formal. O pessoal que é mais teórico no direito, eu vou chamar para lembrar do Tércio Sampaio Ferraz, quando ele fala de violência simbólica. Aliás, o meu primeiro número de OAB foi o mesmo, em Pernambuco, foi o mesmo número da OAB de São Paulo, do professor Tércio, né? Que era o 16854. Eu tenho aqui um número de OAB, uma loteria isso, mas algumas vezes na vida de cada um de nós teremos números parecidos uns com os outros, né? Isso é comum, isso não é loteria. É porque nós temos tantos segundos disponíveis na vida que essas coincidências acontecem. E um dos desafios do direito digital é justamente perceber se aquela coincidência é possível, ou melhor dizendo, é provável, ou se aquilo é manipulação. Quando o pessoal da área digital estuda, por exemplo, uma figura para saber se houve manipulação, eles não analisam só o mundo digital, digamos assim. Eles analisam como é que a luz se espalha normalmente no mundo, né? E se aquela luz não é correta, provavelmente é um indício de manipulação de imagem. E isso se vê nos processos judiciais. Se falar sobre imagens ter sido manipulada ou não. E uma das formas é olhar o arquivo digital, olhar os zeros e uns e ver se há incongruências com os zeros e uns, mas eu também posso e devo analisar a luz naquela foto. Então, reflitam sobre documentação. Para o direito é tão importante. O mundo digital é um mundo de nova documentação. Tá? E é sobre isso que nós vamos conversar, e conversar cada vez mais amplamente durante todo esse tempo. É documentação. E hoje, a profissão jurídica não lida bem com a principal forma de documentar conhecimento, informação, dados sobre fatos, né? Fato é tão relevante que meus professores da Faculdade de Direito do Recife, querida e cheirando a bom mofo como um bom queijo roquefort, nos diziam: dá-me factum, daboti ius. Dê-me o fato, que eu te dou o direito. E o que eu estou dizendo para os senhores e para as senhoras hoje é que o mundo do direito está carente do conhecimento sobre os fatos, porque os fatos são documentados numa linguagem que o mundo do direito não consegue mais decodificar, pelo menos não sozinho, e aí chamam perícia. Acontece que é mais do que só isso. Não é uma perícia técnica como outra qualquer. O mundo digital é um mundo ou dizendo, um mundo alfabético. Digamos assim, uma pessoa que não leu o alfabeto tem dificuldade até para buscar um ônibus na rua. O mundo é o mesmo em que nós vivemos, mas como ela não consegue ler a placa do ônibus, ela tem que ter outros sinais ou buscar a ajuda de alguém para poder identificar o número do ônibus correto que ela vai usar para voltar para casa. Vejam, ela está no mesmo mundo que nós, mas ela tem uma visão completamente diferente porque ela não tem o domínio do alfabeto. A mesmíssima coisa acontece com quem não tem o domínio do fenômeno digital. E é isso que está acontecendo com o mundo do direito. O mundo do direito hoje, inclusive em julgamentos dessa corte, lembro de quase 10 anos atrás, em que se decidia se software era ou não era mercadoria, e os ministros buscavam entender o fenômeno, e só um ministro buscou ouvir especialistas e todos os outros, né, não buscaram ouvir especialistas. É grave isso, porque os ministros não entendiam o que era o software. O simples fato de, alguns anos depois, todos nós podemos fazer download do software, nos mostra que ou o conceito de software tinha que mudar, ou o conceito de mercadoria tinha que mudar para que o software pudesse ser considerado mercadoria. Não era razoável se considerar que o software fosse uma mercadoria. E ainda hoje, o mundo jurídico brasileiro não percebe bem o que é o software. E aí eu digo para vocês, o que é um livro? Digamos que vocês todos aqui tivessem livros didáticos dessa disciplina na casa de vocês. Cada um está na mão com o mesmo livro? São cópias do mesmo livro? Ou cada um está com um livro na mão? No dia a dia a gente mistura isso na linguagem, né? Ah, não, está todo mundo com o mesmo livro. Não, cada um está com o seu livro na mão. Ah, mas o livro é igual, idêntico. Então, essa identidade entre os livros, o objeto, eu vou ter que ter duas palavras para tratar aqui agora, e técnicas do pessoal da biblioteconomia. Aquilo que você está chamando de livro, vamos chamar de códex. Cada um está com um códex na mão.
mas o livro é o mesmo. O livro é a identidade textual. Tá? A redação é exatamente a mesma, igual na mão de cada um. Quando cada um tiver no seu horário diferente, na sua TV diferente, vendo este programa, será o mesmo programa, mas cada um terá um momento específico. Cada um vai raciocinar na sua cabeça coisas específicas. Então, de alguma forma, não é o mesmo programa. A cópia digital nos garante que cada um vai ver exatamente a mesma qualidade de imagem. Na TV analógica isso não era possível, na TV digital é sim. Ninguém vai ver uma imagem diferente do outro, né? Claro, ele pode mexer no brilho, no contraste, essas coisas, mas a imagem é absolutamente a mesma para todos. E o mundo do direito tem dificuldade ainda de perceber essa profunda identidade de tal forma que a diferença entre original e cópia absolutamente desapareceu. Porque no mundo analógico, na vivência analógica deste mundo real em que vivemos, as cópias eram todas desgastadas. Eu lembro da faculdade de Direito, das tais cópias xerográficas das apostilas que os professores nos davam. A cópia da cópia já não era tão boa. No mundo digital não importa se é a cópia da cópia, a qualidade é exatamente a mesma. Então o conceito entre original e cópia é muito abalado pela entrada da cópia absolutamente idêntica no mundo. E o mundo do direito ficou órfão de uma diferença básica entre cópia e original. Isso tem enormes consequências para o direito autoral, por exemplo, mas também para o mundo das patentes. Então, vivemos aqui uma tensão em que o mundo do direito, as pessoas da área jurídica se sentem carentes de várias ferramentas, né, que estavam sendo usadas há centenas, às vezes milhares de anos. Às vezes nós estávamos tão viciados numa ficção jurídica que abrimos mão de olhar para o fato. E aí nós descumprimos aquele comando dos meus professores da Faculdade de Direito do Recife. Dá-me factum dabutibius. Dê-me o fato que eu te dou de volta o direito. Ou seja, para um mesmo fato, o direito será sempre o mesmo. A questão é que fatos parecidos não são o mesmo fato, né? E aí um muro caiu, morro acima, aquele exemplo clássico do direito civil, eu tenho uma casa morro abaixo, o proprietário da casa morro acima responde porque o muro dele tinha que, em condições normais, não ter caído sobre a minha casa. Então, esse é o tal do fato ilícito. O não cometimento do ato lícito e necessário de manter em boa situação aquele muro que caiu para cima da minha casa. Sistemas digitais também são assim. Quem tem um sistema digital tem a obrigação de mantê-lo bem. Mas nós vivemos no mundo do vírus e do antivírus, em que ainda não se responsabiliza as pessoas que propagam vírus culposamente. Mas tenho certeza que, pelo peso da economia digital, em breve o fato do proprietário do sistema digital que permitiu espalhar vírus além do razoável vai ser punível, não tem a menor dúvida, por causa do custo econômico disso. A sociedade não aceita mais a imprudência, a imperícia, a negligência do proprietário de sistemas digitais. Tá? E eu não estou nem falando do dolo aqui, porque não é só o dolo que gera dano, nem só o dolo que gera prejuízo. É a incapacidade de manter bem os sistemas. Isso gera prejuízo. Eu estou falando aqui, por exemplo, bolsa de valores. Alguém que tem um sistema de operação de bolsa de valores e não tem sua boa guarda, e esse sistema de uma corretora, digamos, por exemplo, tira toda a bolsa de valores do ar durante 3 horas. Esse prejuízo é facilmente mensurável, porque no mundo financeiro há uma expectativa de transações daquele dia. Não estou dizendo que é uma medida absoluta, mas é uma medida de estimativa muito precisa. Há uma noção de quanto se transaciona, em geral, na terceira segunda-feira do mês de novembro em qualquer ano, numa bolsa de valores. E é claro que há climas específicos e sazonais que influenciam nisso, mas com modelos matemáticos se consegue perceber o dano. Então, a gente vai começar a raciocinar sobre essas situações. Vamos falar uma que está na vida de todos. O saque na caixa, né, do banco eletrônico.
O banco eletrônico está à disposição das pessoas que têm contrato com os bancos para ali sacar papel moeda. Eu diria que aquele é um banco semi-eletrônico. O banco eletrônico de verdade é esse do Pix. Aquele é um banco semi-eletrônico, em que o eletrônico ainda usa engenhos de mecânica, né, para jogar notas na sua mão. Contar as notas e jogar as notas na sua mão. Então ali você tem um banco virtual, a virtualização do banco, a virtualização do caixa, na verdade, e ali vai ser entregue, ali vão entregar para ti moeda, né, em papel corrente, que você usa com as pessoas que não têm inclusão bancária, às vezes que não tem inclusão digital nenhuma. Então, o papel moeda serve para a interação com quem não está incluído no mundo digital. É mais para isso que serve o papel moeda hoje em dia. As transações entre as empresas de grande volume, em geral, não usam papel moeda. Aliás, quando o papel moeda é usado para comunicar grandes transações financeiras, já há uma pressuposição lógica de que seja dinheiro para a corrupção. O Ministério Público já pressupõe isso. Transação com muito volume de papel moeda é indicativo de se querer burlar, né, todo o aparato, né, de vigilância sobre as transações digitais, exercido pelos bancos, indiretamente pelo Banco Central, que está lá exigindo que os bancos monitorem e comuniquem a ele, Banco Central, essas transações fora do comum no mundo digital. Então, algumas pessoas optam por fazer grandes transações em dinheiro vivo, em papel moeda. Isso é um indicativo de querer furtar-se a participação nas transações digitais. E deve haver um motivo, porque o comum agora é que as transações sejam digitais. E aí vem uma reflexão. O mundo do direito usa de uma maneira quase que esquizofrênica os potenciais da comunicação digital. Há um desembargador aposentado do TRT de Minas, que é o meu amigo, que eu chamo simplesmente de Pepe, não me vem aqui o sobrenome dele, mas eu escrevo para vocês, que diz o seguinte: as pessoas pensam com cabeça de papel. E o mundo do direito tem isso. Faz-se sistema digital para gerar PDF. E o PDF, claro, é um artefato digital. Lembra do banco eletrônico, que te dá moeda? O PDF é quase isso. Ele é usar o digital para te comunicar como se fosse uma folha de papel. A folha de papel é importante porque o analfabeto digital olha para o computador, reconhece a folha de papel e entende porque o outro alfabeto, o alfabeto da escrita, somado aos números arábicos e somado aos símbolos convencionais, aos ideogramas convencionais, como cifrão, arroba, etc., nos permitem a comunicação. Então, eu finjo no computador que há uma folha de papel. Perfeito? Tranquilo, problema nenhum. O PDF é parte da transição, mas o futuro não está no PDF. O processo só vai estar virtualizado quando não houver mais PDF. Quando os advogados redigirem petições, como há exemplos no mundo digital de petições escritas em HTML, ou petições escritas em text, imaginar, né? E aí vem a palavra do I, com o Ezinho em inglês, imaginate, ou seja, trazer a imaginação para o eletrônico, trazer a imaginação para o digital, aquilo que o pessoal da arte digital já explora com maestria, né? Como fazer arte com o mundo digital. Então, trazer a imaginação para o digital e pensar o processo, aquela sequência de atos coordenados que gera, ao fim, um julgamento. Esse conceito independe do papel. Tanto que há países em que o processo é eminentemente oral. A oralidade no Brasil, do ponto de vista formal, deveria orientar o processo, mas não. Nós somos orientados à escrita. Tanto que é comum que nas audiências os advogados falem como se estivessem escrevendo. Digo mais, os advogados falam para que seja levado a termo, inclusive nos juizados especiais em que se deveria primar pela informalidade da linguagem. Mas é que o julgador busca o que está escrito e o advogado se conforma, porque ele não pode prejudicar o cliente, à necessidade do julgador. Então, a caminhada do direito digital
precisa chegar à capacidade de interpretar hermeneuticamente o fenômeno digital sem precisar passar por transições, sem precisar passar pelo PDF, que finge, como essa figura aqui. Vocês estão filmando o papel, não estão filmando o papel? Esse papel filmado vai lembrar a ideia de papel aos telespectadores, aos nossos companheiros do programa Saber Direito. O judiciário usa o PDF o tempo todo. E qual é o problema do PDF? A gente costuma dizer que papel aceita qualquer coisa. O pessoal de administração de empresas fala muito isso. Ah, mas o papel aceita qualquer coisa. Eu quero ver quando formos fazer as contas. E é isso. A linguagem formalizada a nível alfabético, ao nível da alfabetização, me permite comunicar ideias imprecisas. Já na formalidade do mundo digital, o impreciso é absolutamente inatingível. Eu posso simular o impreciso, mas no final eu tenho 16 milhões de precisões para emular o impreciso. Nenhum dos pixels está em 0,5. Eles estão em 0 ou 1, ou seja, acesos ou apagados. E com isso, nós comunicamos áudio, vídeo, fatos. Quando nós entregamos na sociedade provas dos fatos, nós não documentamos mais com PDF. Nós documentamos com Pix, por exemplo, com QR Code. O nosso voto, efetivamente, é um voto digital. Nós apertamos botões de uma máquina e apertamos confirma e esse voto é digital. Mas o processo que corre na justiça eleitoral é um processo digitalizado. Era mais digitalizado quando o papel era escaneado para se tornar um PDF. Mas ele continua digitalizado porque o PDF é uma ficção digital para se simular no mundo dos computadores a existência do papel, que absolutamente não pertence ao mundo dos computadores, a não ser quando é um papel perfuradinho, com buraquinhos ou não buraquinhos, seja em fita, seja em cartão, que está lá no começo da computação. Esses papéis perfurados que comunicavam sim ou não têm uma ligação importante com a programação. Os primeiros perfuramentos, as primeiras perfurações de algum meio, nem era papel, no começo madeira, eram usados por uma mulher que inventou a programação. Ela é mundialmente conhecida como Lady Lovelace. E ela inventou a programação antes dos computadores. Lembra da costura, do coser? E eu falei da tela? Bem, os teares também poderiam ser manipulados. E normalmente eles eram manipulados manualmente. As pessoas iam pedalando no tear e com a mão colocando as linhas onde elas precisavam estar para tecer. E assim se produzia tecido. É o que é tecido no tear. Essa é a definição de tecido. Nem todo pano é tecido, enfim. E a Lady Lovelace entendeu que ela poderia perfurar materiais para distribuir as linhas de tal forma que ela fez o que a gente chama de tear programável. A primeira coisa a ser programada, portanto, não foi computador, foi o tear. Quando começou a computação, primeiro mecânica, o primeiro computador mecânico a gente pode falar que foi o ábaco. O ábaco é aquela pecinha que os orientais usam muito para fazer matemática, em que eu tenho contas e eu jogo para cima ou para baixo. E os orientais conseguem trabalhar com aquilo mais rápido do que a gente consegue trabalhar com a calculadora eletrônica. Mas é muito rápido mesmo. Aquilo é um computador. Não é um computador digital e não é um computador eletrônico, mas é um computador. Tá? Na verdade, na aula que vem, a gente vai explorar um pouquinho o que é a computação e de onde que ela veio. Hoje eu estou somente refletindo com vocês sobre o que é o digital e o que é o analógico. E o exemplo do analógico vai aí. Pegue sua caneta, comece a escrever no papel, você não tem limites. Agora imagine o papel pautado, ele é mais limitado. Agora imagine aquele cartão resposta do vestibular ou dos concursos, em que você só tem uma opção de resposta: preencher ou não preencher um buraquinho. Quando você vai naquele quadradinho e pinta todo de preto, você criou um documento digital. Aquele preto vai ser lido por uma máquina como 1. Quem é mais antigo fez o vestibular no cartão perfurado e tinha que perfurar. E aquela perfuração é um 1. Tá? Então vejam como o papel comporta documentos digitais. E o mundo digital comporta documentos analógicos. O exemplo é o PDF. Tá?
O PDF é a guarda digital de um documento que tem cara e cheiro de analógico. É um fingimento ou uma ficção de analogia no mundo digital. Enquanto que aquele documentinho muito importante na sua vida, que você preencheu com preto no quadradinho, que te fez passar no concurso público, é um documento digital produzido por você na vida analógica, mas criado para máquinas. Então a máquina só comporta ligado e desligado. Né? Então quando a gente perfura um cartão ou quando a gente pinta um quadradinho, a gente está dizendo algo para a máquina. A máquina trabalha com o digital. De alguma forma, eu estou dizendo para as senhoras e para os senhores que nenhum de nós trabalha diretamente com o fenômeno digital. E aí vem um conceito que eu quero trabalhar com vocês com muito cuidado hoje, que é o conceito do espaço cibernético, ou como o meu professor da Universidade de Montreal, o Pierre Trudel, nos ensinava, se escreve assim, P-I-E-R-R, o nome dele Pierre, e Trudel, T-R-U-D-E-L. Procurem na internet. O Pierre Trudel nos ensinava sobre espaços cibernéticos, no plural. O que é um espaço cibernético? Não é coisa de computadores, é coisa de seres humanos. Os gregos tinham um mito chamado Kyberos. E essa é uma grande, enorme virtualização da nossa sociedade. E daí que vem a palavra navegar, a expressão navegar na internet. O Kyberos era um navegador. Diferente dos outros navegadores, é o timoneiro. Kyberos quer dizer timoneiro em grego antigo. O Kyberos navegava pela costa da Grécia e todos eram capazes de navegar pela costa. Mas o Kyberos começou a olhar as estrelas. E aqueles povos que caminhavam por grandes desertos, né, conheciam a localização por estrelas. E quando um timoneiro alguma vez levou no seu barco alguém que era acostumado a navegar olhando para as estrelas no céu, entendeu que o mar era um deserto de água e que ele poderia, à noite, se localizar melhor do que durante o dia. E aí a navegação começou a ser noturna. O navegador começou a imaginar um espaço, imaginar arrecifes, imaginar bancos de areia, né? Imaginar a costa de um outro litoral para o qual ele se dirigia, tudo à noite. A imaginação do navegador. Então, o fenômeno da comunicação digital passa muito por nosso imaginário. Nós precisamos imaginar no mar que daqui a 300 quilômetros, num lugar que eu não vejo, estará o meu porto de destino. Então, nenhum de nós lida com o fenômeno digital. Nós trabalhamos indiretamente com o fenômeno digital a partir da cibernética, desse imaginar um espaço não existente. Isso é a operação mais básica do cérebro humano, imaginar. É preciso imaginar para perceber o fenômeno que nós chamamos de digital, que mais propriamente deveria ser chamado de fenômeno cibernético. Nós estamos cada vez mais usando nossa imaginação. Quando eu passo um PDF por e-mail e você imprime do outro lado da tela, você lá imprime um PDF e escreve em cima daquele PDF, você consegue fingir no seu imaginário que aquela folha de papel é exatamente a mesma que eu escaneei do meu lado, ou que eu mandei imprimir do meu lado, ou que eu imprimi virtualmente um PDF do meu lado. E você recebeu aquele PDF. Compreendam? Imaginar é fundamental. Então, precisamos imaginar os fatos dessa nova sociedade, sejam eles econômicos, políticos, né, ou da engenharia, como, por exemplo, caiu ou não caiu o famigerado muro, morro acima, que é tão dado de exemplo nas aulas de direito civil. Portanto, a imaginação e o lado direito do cérebro tem que ser chamado à ação. E essa é uma dificuldade, porque fomos, na faculdade de Direito, quase que ensinados a não imaginar, a separar o que era real, ou o fato, daquele direito profundamente imaginado que nós precisávamos declarar sobre o fato. Né? O advogado é o primeiro a declarar este bom direito no qual ele acredita perante o juiz. E ele precisa que o juiz copie e colhe a sua imaginação
para que a sentença lhe seja completamente favorável. É ou não é? Então, essa mesma imaginação que nós temos para levar uma tese para o juiz, para que o juiz adira a essa tese, ou melhor dizendo, copie e cole a nossa tese, talvez copiando e colando detalhes da tese adversa e me dando uma sentença parcialmente favorável. É essa mesma imaginação que nós precisamos utilizar para imaginar o que é um espaço cibernético. O espaço cibernético não está no computador, está na nossa virtualização. Quando nós interagimos com máquinas, nós fingimos que estamos interagindo com outros seres humanos. E nós ali formamos o social na nossa cabeça. A gente sempre aprende que o direito é uma ciência que lida com o social. Não existe direito intrapessoal, só existe direito interpessoal. Tem que ter pelo menos 2 pessoas no processo para que alguém divirja da outra sobre o que é lícito, para que se estabeleça um conflito, para que se estabeleça uma lide. Não é? Então, há uma diferença de crença. E aí é necessário que todos admitamos a língua portuguesa, o alfabeto, os números indo-arábicos, para que possamos exprimir nossas pretensões perante o judiciário. Dado que temos essa imaginação, eu preciso começar a trabalhar com vocês com como nós tratamos com os dados. Vamos lá. Vou passar dois conceitos muito básicos da área de computação para vocês, com um pouquinho de tempo, mas muito pouco. Quando os militares precisavam comunicar uma informação para militares em outra região, lá na antiguidade, era costume raspar o cabelo de um escravo, fazer a tatuagem do mapa no crânio, no couro cabeludo desse escravo, deixar o cabelo crescer e depois mandar esse escravo para outra região, onde alguém que sabia desse procedimento raspava de novo o cabelo do escravo e tinha acesso ao mapa. Essa técnica de dissimular a existência de mensagens é chamada esteganografia. Isso era um procedimento bem comum. A chamada tinta invisível também, que é aquilo que apenas marca o papel de uma forma que eu levante para a luz e veja a mensagem, também é uma forma de esteganografia. Eu dissimulo a própria existência da mensagem. Há uma outra técnica muito comum no mundo digital hoje, que está na base da assinatura digital, que está na base do Pix, que está na base de como, portanto, a gente valida o PJE, que é a criptografia. Júlio César já usava para se comunicar com seus tribunais, com seus generais, da criptografia. Vamos imaginar aqui a palavra casa. Eu tenho a palavra casa, C-A-S-A. Esses são os dados que compõem a informação casa. E aí venho eu e digo, agora vamos transformar casa num símbolo ilegível. Avancem, escrevam no caderninho aí, C-A-S-A. Agora, pula uma letra, D-B-T-B. Pula mais outra letra, E-C-U-C. Pula mais uma letra, F-D-V-D. F-D-V-D, para quem sabe o que nós fizemos, é fácil. Eu fiz uma criptografia, chamada criptografia de César, porque Júlio César usava dessa criptografia para falar com seus generais. Quem recebe FDVD, esse dado, como mensagem, e não só conhece o alfabeto, mas conhece o nosso procedimento de criptografar, que a gente chama de algoritmo, vai receber FDVD e vai fazer o seguinte procedimento. Troca o F pelo E, troca pelo D, troca pelo C. Troca o D pelo C, troca pelo B, troca pelo A. Troca o V pelo U, troca pelo T, troca pelo S. Troca o D pelo C, troca o C pelo B, troca o B pelo A e você tem de novo escrita a palavra casa. Criptografar não é, portanto, dissimular a existência de uma mensagem, mas é de alguma forma embaralhar os símbolos que compõem aquela mensagem de forma que eles fiquem incompreensíveis para quem não tem acesso ao algoritmo ou nem sabe que aquilo está criptografado. E isso foi usado por Júlio César, ou seja, da época do direito romano, não é tão novidadoso quanto nos querem fazer pensar. Chegamos agora ao momento do nosso quiz da primeira aula. Dado é, precisamos entender o que é dado. A, sinônimo de informação. B, sinônimo de mensagem. C, aspecto observável, padronizável e decodificado da realidade. E D, a menor partícula da informação. A resposta é a resposta C. É um aspecto observável, padronizável e decodificado, ou pelo menos decodificável, da realidade.
Muito obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br. Ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.